beleza? Tudo bem? Meu nome é Bito Nagu e hoje eu vim falar de um projeto que é a menina dos meus olhos. Esse projeto, eu tenho um carinho enorme por ele, que é o projeto Meu Pequeno Design. Eu coloco nas redes sociais muitas coisas, escrevo, né, sobre ele, mas nunca falei assim. Hoje eu resolvi gravar um vídeo falando sobre o projeto Meu Pequeno Design. Também participei de algumas entrevistas, mas assim, nunca falei direcionado ao meu canal sobre o Meu Pequeno Design. E hoje eu resolvi fazer isso. Então eu vou falar, Meu Pequeno Design, ele nasceu da minha vontade de estudar design. Eu estudei design aqui na ETEC Heliópolis, quando tinha, agora não tem mais design lá. Era um curso de design de interiores. Eu me formei lá nesse curso. E aí depois o curso ele acabou, né? Ele foi suspenso o curso porque não havia demanda. Por que que não havia demanda? Porque as pessoas da comunidade não conheciam o que era design, não sabiam o que era design, por isso também não conheciam o curso. Então, eu aí pensando nisso, poxa, eu preciso fazer alguma coisa na minha comunidade que atrai essas pessoas para o design, porque o design é bom, uma coisa muito boa, muito legal. Sobretudo as crianças, é uma coisa que fala de projetos, fala de planejamento, usa-se bastante desenho, mas sobretudo é um planejamento, é um projeto, você cria um projeto. Então foi através disso que eu resolvi fazer o Meu Pequeno Design. Esse Meu Pequeno Designer também, eu não fiz sozinho, eu tenho duas parceiras nele que são a Eliane, a professora Eliane, e a professora Flávia, que é minha irmã. São duas irmãs minhas que me ajudaram a estruturar, e nós fizemos o primeiro juntos. Fizemos o primeiro teste a gente fez juntos. Fiz de voluntário num CCA chamado Padre Mariano, em 2016. E elas me ajudaram a estruturar e me ajudaram a fazer lá, né? Elas já trabalhavam lá, eu ia de oficina, como oficineiro. E aí, quando eu entrava na sala da Flávia, eu fazia com a Flávia. Quando eu entrava na sala da Eliane, eu fazia com a Eliane. E também tinha a Sidneia lá, que ela não me ajudou a estruturar, mas me ajudou a fazer lá, porque ela era a educadora dentro da sala. Então, nós tínhamos o módulo 1, 2 e 3. O 1, que eram os menores, que acho que era de seis acho que a 8 anos, de 6 a 9 anos. Aí o módulo 2 que era de 9 eu acho que até 12 anos, por aí. E o módulo 3 que eram os adolescentes, que era com a Eliane. Nesse Meu Pequeno Design, o que que eu faço? Eu dou uma introdução para as crianças do que é design, da onde veio o design, falo da escola Bauhaus para eles. Essa coisa que eles iam ver numa faculdade se eles fossem enveredar para esse caminho do design ou da arquitetura. Mas eu preciso dar uma introdução para eles do que é design. Aí eu falo para eles o que é design e trago para eles vários exemplos de design. E dentro dessa brincadeira eu ensino para eles como projetar e construir o próprio brinquedo. Por exemplo, no módulo 1, que são os menores, a gente trabalhou com brinquedos e calendários. Aí eu dei uma introdução para eles do que era calendário, da onde veio o calendário, como começou, por que que a gente tem um calendário. E aí a gente começa a desenvolver. Aí pego os papéis, a gente fez um estudo de formas geométricas e de sólidos geométricos com gente, para poder chegar no formato do calendário. Então cada um fez o seu calendário, do seu jeitinho, sabe? Desenhou do jeito que pôde, com uma figura. A gente. Uma figura não, com um objeto. Mas esse objeto poderia ser um brinquedo. No caso do módulo 1. No módulo 1 a gente pegou um pouco mais leve. Por quê? Porque alguns não sabiam medir ainda. Mas mesmo assim a gente usou régua com eles. Tentei explicar na régua. Alguns pegaram. Como se mede na régua. Você com 6 anos, as crianças medir na régua. Saber como que... não tem isso em outro lugar. E alguns pegaram, outros não. Mas essa não era a intenção. Entendeu? Pelo menos no módulo não era essa a intenção, que eles soubessem medir com a régua. Mas a maioria pegou. A gente foi trabalhando com... Quando um via o outro fazendo com a régua, também queria fazer. Aí também queria aprender. E aí era legal. Aí foi embora. No módulo 2 a gente trabalhou com brinquedos lá.
brinquedos e design de móveis. Aí no módulo 2 eu já peguei um pouquinho mais pesado, já é, tentando ensinar as medidas, mas sobretudo as medidas tanto com a régua como com a trena, né? A gente no módulo 2 nós fizemos a planta da sala de aula, fizemos a planta da sala de aula com medidas, lógico, a gente fez numa escala que cabia no papel, ensinei para eles o que era a escala, eles pegaram de boa, foi muito bom. Aí nós desenhamos a sala de aula como exercício, a sala de aula, depois nós fizemos, aí entramos para os brinquedos e os móveis, aí cada um desenhou o móvel que queria, alguns desenharam camas, outros desenharam guarda-roupa. Eu trago desenhos de guarda-roupa, desses desenhos normais, não de guarda-roupa planejado, não de móveis planejados. Eu trago desenhos de guarda-roupa dessas lojas, dessas grandes lojas que já tem o quadrado montado e as divisões. Então eu ensino para eles a fazer, lógico, o quadrado e fazer as divisões de acordo com o que eles queriam. Pô, eu quero 5 gavetas. Como que eu vou medir 5 gavetas? Aí a gente fazia todo esse estudo e depois eles construíram isso aí em papelão. Eu vou falando e vou colocando aqui para vocês essas ideias como foram feitas lá. No módulo 3, aí eu peguei mais pesado ainda, que o módulo 3 já eram adolescentes. Alguns já estavam para sair, né, porque tem uma idade e sai do CCA. Então, servia como se um curso profissionalizante. Lógico, não é um curso profissionalizante porque eu não sou certificado para isso. Mas é um curso que dá base para eles. Se eles colocar dali para frente, colocar no currículo deles que eles fizeram esse curso, aí eles têm que comprovar porque eles vão desenhar. Eles iam entrar em qualquer loja escritório de arquitetura, porque eles tinham uma noção do desenho, tinham uma noção do que era a planta. No módulo 3 eu fiz tudo isso junto, menos o calendário, mas no módulo 3 a gente fez estudo da sala de aula, a gente desenhou a sala de aula. No módulo 3 eu fiz desenho de objeto, pegaram um objeto, planta, elevação e lateral, a gente fez desenho de objeto, pegamos uma cadeira para desenhar, pegamos alguns objetos para desenhar, para poder entender o desenho, para poder, na hora que eles fizessem os projetos deles, e aí eles iam, baseado nisso que a gente estudou, começar a entender melhor como que era o projeto, como que eles iam construir. Porque não adianta eu ter aqui na cabeça, olha, eu quero fazer isso, mas não saber como fazer. E eles tinham essa base de saber como que ia fazer. Então a gente fez, como eu falei, desenho da sala de aula, a planta da sala de aula. Nós fizemos a sala de aula em 2D, com um ponto de fuga. Esse desenho é muito legal. As crianças, quando eles aprendem, aí eles já vai para casa, volta no outro dia. Muitos deles fizeram lá a sala de aula, aprenderam, foram para casa e desenharam a própria sala de casa. A sala ou o quarto, e ali a gente dá as bases com as medidas, lógico. Com um ponto de fuga, eu não utilizo medidas. A gente vai a olho para pegar proporção, para pegar essas coisas, entendeu? Mas a planta sim, a gente usou medidas. Colocou a planta da sala de aula na escala para que coubesse no papel e eles tivessem noção do que era o que dentro daquele quadrado, onde estava a janela, como é que se representava a janela em planta, como é que se representava a porta em planta. Tudo isso eu aprendi em design e levei para eles. E foi muito bacana. Nossa, eu me surpreendi demais, demais. Lá teve uma menina que... Thaís, se eu não me engano. Ela fez o projeto, era um gato. A luminária de um gato. Aí ela fez o projeto todinho, fechou o gato. Fechou a luminária todinha, colocou a lâmpada lá dentro e fechou a luminária. Aí eu falei, mas só o projeto, mesmo que ela não tenha fechado, mesmo com ela fechando, só o projeto já era incrível. Dela pensar naquilo, desenhar e montar. Aí o que ela fez? Fechou, né? Aí mostrou pra mim, eu falei, nossa, tá maravilhoso, o seu projeto tá maravilhoso, de fato tava maravilhoso, eu vou colocar foto pra vocês, tá lindo. Aí eu falei, mas se queimar a lâmpada, o que você vai fazer? Você vai jogar a luminária fora ou vai trocar a lâmpada? Aí ela falou assim, eu vou trocar a lâmpada. Eu falei, como é que você troca a lâmpada se você fechou tudo? Aí ela falou, e agora? O que eu faço? Eu falei, agora você tem que refazer o projeto contando que você tem que remanejar a lâmpada lá.
Isso é design, é propor essas soluções, entendeu? Isso lá no CCA Padre Mariano. Teve outros projetos também. Bom, como eu estava falando, tem esse aqui que ele deu para mim, é do Pedro Otávio. Ele deu para mim. Ele começou esse projeto aqui é um brinquedo. É um brinquedo, a ideia de um brinquedo com formato de elefante. Ele começou fazendo isso aqui, fazendo um dinossauro. Ele queria construir um dinossauro. Aliás, ele queria construir um animal. Era um animal, queria fazer um animal. Aí ele começou com um dinossauro. Aí ele fez os primeiros esboços que a gente faz lá. Na introdução, eu faço pelo menos uns 3 meses desse curso aí. Aí um mês, mais ou menos um mês, eu uso para fazer uma introdução. E dentro desse um mês, cada um já vai fazendo os seus rascunhos das coisas que eu vou apresentando para ele. O design de moda, vou apresentando o design de interiores, vou apresentando o design de móveis, vou apresentando o design de brinquedos, vou apresentando outros projetos que foram feitos. Então aí eles já vão tendo a ideia do que quer fazer e vão fazendo os seus rascunhos durante esse mês todinho, cada um vai fazendo os seus rascunhos. Então aí ele começou com o dinossauro. Aí na hora aí eu falando para ele assim, tá, você já tem ideia de como você vai construir isso aí? Ele falou, eu tenho uma vaga ideia. Beleza, aí vamos para as medidas. Aí começamos as medidas do dinossauro. Começamos a fazer as medidas do dinossauro. No meio do caminho, isso já na introdução, lá na introdução. No meio do caminho, ele inventou de fazer o elefante. Ele já tinha feito um esboço do elefante, fez um esboço do elefante, do dinossauro e de um cavalo, se eu não me engano. Aí no meio ele falou assim, eu queria fazer o elefante, que eu acho que o elefante é mais fácil para mim. Mas ele já tinha feito um esboço do elefante, já com as figuras geométricas, tudo. Aí eu falei para ele assim, tem certeza? Isso na introdução. Na introdução você pode mudar. Você não pode mudar depois que a gente já está no segundo mês ou no terceiro mês que você já decidiu o que ia fazer. Né? Você já decidiu no terceiro mês, você já decidiu o que ia fazer e já está construindo. Aí está construindo. No meio daquele, aí eu não quero mais fazer isso, quero começar outra coisa. Vai perder tempo porque você vai ter que começar lá do zero. Fazer as medidas, tudo. E aí, por isso que é ruim. Por isso que eu privilegio quando começa uma coisa, mesmo que eu não está gostando muito, mas termina. Termina aquilo e aí vamos passar para outro. Se der tempo, beleza. Às vezes não dá tempo. Teve caso agora no Padre Mariano que ficou, adolescente ficou para trás. Na hora da apresentação, ele não tinha o dele para apresentar. Isso é chato. Mas é a realidade. Serviu como experiência para ele, porque ele se atrasou, não fui eu. Foi no processo de não querer fazer, alguns não queriam fazer. Outros, aí quando viu que o outro já estava fazendo, aí ele, agora eu quero fazer. E eu deixava fazer. Só que eu tinha um prazo para entregar, e aí por isso que alguns ficou para trás. Mas não há problema nenhum. Teve até um caso do módulo 1, que ele não queria fazer de jeito nenhum, não queria fazer desenho, não queria fazer nada. Aí, beleza, não quer fazer nada, tudo bem. Aí dava um lápis na mão dele, desenha alguma coisa, tentando convencer ele, quebrava o lápis e jogava no chão. Aí eu pegava a régua, às vezes eu falei, então, tudo bem. Aí às vezes eu falava com os outros alunos, né? Ele estava lá, eu pegava aí, ele colocava os materiais para todos, ele estava na mesa e colocava para ele também. Mesmo ele não querendo, eu colocava o material para ele. Ele ia lá, quebrava a régua e jogava no chão. Beleza, e aí a gente continuou assim, ele quebrou várias réguas, quebrou vários lápis, e eu continuei fazendo com os outros e dando material para ele. Chegou aí na hora de construir, chegou na hora de começar a construir, ele começou a ver os carrinhos dos outros meninos, tudo já prontinho para pintar. Quando ele começou a ver que estava sendo montado os carrinhos, aí ele quis fazer. Aí quando ele viu os carrinhos tudo montado, até teve um menino que ele fez um robozinho. Nossa, a coisa mais linda. Ele desenhou primeiro, por isso que eu falei para você do projeto. Ele desenhou o robô, do jeitinho que ele desenhou, ele fez. Eu vou colocar aqui o desenho e ele com o robô na mão. Pra você ver que a gente queria pintar o robô, ele não queria deixar pintar porque ele já estava brincando. Ele não, eu não quero pintar não. Eu tentei convencer, até que ele se convenceu
deveria pintar para poder fazer, apresentar na exposição e tudo, mas ele não queria, porque depois que ele viu que estava pronto, ele já saiu brincando. Isso é legal, isso é bacana. Voltando aqui, que eu abri um parênteses. Aí ele, né, quando chegou no elefante, aí ele começou a fazer e tal, falou assim, agora eu quero fazer o elefante. Aí ele chegou nessas formas geométricas. Ele fez primeiro com círculos, depois ele fez com triângulos, aí ele chegou nessa forma, né, nas formas mais quadradas assim, né, retangulares, quadradas. Foi quando deu certo dele fazer o elefante. Aí isso aqui, essa ideia aqui do elefante era para ser uma luminária. Ele ia evoluir para uma luminária. É porque não deu mais tempo. Tinha 3 meses só, como eu falei para vocês. Mas ele evoluiu para a luminária e construiu para ele. Infelizmente ele não me mandou foto mais. Mas a ideia era construir uma luminária. Ele já estava com uma ideia também disso aqui, desse brinquedo, evoluir para um sofá que ia ficar assim, tá vendo? Ia virar um sofá. É porque a gente não teve tempo mas as ideias dele já estavam fluindo pra caramba. Ele ia muito além disso aqui. Aqui que já tá muito bacana. Aí, como ele viu que não ia dar tempo, ele falou assim, então, vamos fazer o seguinte, com os desenhos dele, com os estudos dos desenhos, a gente fez uma animação simples. Mas ele fez uma animação assim como apareceu outra animação de um outro menino, do Gustavo. Tá bom? É um pouco do design que eu quero passar para vocês, desse curso, dessa oficina. É um pouquinho só. Entrem nas minhas redes sociais lá, ó, Brito Nagô no YouTube, Nagô Design no Face e Cole aqui no Face. Tem vários outros projetos bem bacanas. Teve uma menina aqui que eu fiz aqui no CC Amina, a Carol. Aqui, CC Amina aqui de Heliópolis. A Carol, ela fez uma gangorra, sabe a gangorra que é aquele balanço de parque? Ela fez para 4 crianças. Não tem isso, você fazer uma gangorra para 4 crianças. Cada lado tem 2, né? Vai a gangorra, né? Cada lado, um senta aqui, outro senta aqui, outro senta aqui, outro senta aqui e faz o balanço. Quer ver? Ela entrou para brinquedos urbanos. Ela fez uma coisa com um elefante também, que era assim, não é esse elefante, eu estou usando como exemplo, tá? A criança era um escorregador, mas em formato de elefante. A criança subia aqui, vinha aqui e escorregava pela tromba. Vê que legal? E aí tudo na medida, na escala, e ela construiu para poder... Esse aqui ficou no desenho e ela chegou a começar a montar. Ela começou a montar, mas não deu tempo. Aí eu estou falando para vocês, porque a gente faz um desenho, faz um projeto, aí ele termina. Ele terminou em tempo hábil e quer fazer outro, eu deixo. Vai fazendo, mas eu deixo bem claro, ó, pode ser que não dê tempo, porque eu tenho... Aí e ela levou para casa e deve ter terminado na casa dela, porque ela estava muito empolgada. No CC Amina também foi uma experiência incrível no CC Amina, porque no dia da reunião a gente fez uma exposição teve design de brinquedo, design de moda, teve muito design de moda lá. No design de moda eu ensino a fazer a estampa também, então com as estampas das meninas, e teve menino que também quis fazer moda, com as estampas você também faz o look, a gente montou o look, montou o manequim, pega o manequim, desenha em cima do manequim, tem todo um estudo. Por que dá para fazer isso tudo junto? Porque eu faço a introdução, já volto, não sei se é a minha lá. A gente faz uma introdução e nessa introdução eu vou falando para ele. Aí, quando chega no segundo mês, isso é o primeiro mês da introdução. Na introdução, eu já dou papéis para eles ir desenhando, leva para casa, já vai desenhando o que quer. Então, nesse primeiro mês, tem aluno que vai querer desenha móveis, desenha brinquedo, desenha tudo. Para no segundo mês ele escolher o que ele quer. Então aí, quem escolheu moda? Aí tem um grupo que escolheu no segundo mês, escolheu moda. Vai ficar na moda? Vou. Aí se junta com o grupo da moda. Você pega os alunos, a gente pega as mesas e junta o grupo da moda naquele lugar. Quem quer brinquedo junta o grupo só de brinquedo. Então quem está desenhando o brinquedo, ele está desenhando o dele, mas ele está vendo o amigo dele desenhar ali também o brinquedo. Então ele começa
a ter as ideias dele, mas ele está vendo as ideias do outro. Então, eles começam a conversar com um, dar ideia para o outro, faz assim, então isso é legal. Na moda a mesma coisa. Então, aí acaba se criando grupos só de moda, as meninas montam um grupo, como se fosse a loja delas, entendeu? Aí quem quer fazer móveis, aí monta o grupo, isso tudo dentro da sala, cada grupo é móveis, então junto aqui. Aí então ele tá vendo, o outro desenha móveis, aí eu levo ideias de móveis, levo ideias de desenhos de móveis, levo ideias de desenhos de móveis planejados para eles verem. E tudo isso vai ser construído com papelão. Eu privilegio o papelão. Tem que ser de papelão. A gente constrói tudo de papelão. É uma brincadeira. Tudo uma brincadeira. Voltando lá que eu estava falando para vocês, quando foi na reunião, não sei se é a mina, a reunião para apresentar para os pais, foram todos os pais das crianças. Isso foi muito bacana, foi muito positivo ver os pais lá no dia da reunião. E aí eles, quando veio uma mãe, né, vendo os produtos das crianças, tal, que eles fizeram, aí uma mãe falou assim na reunião, assim, olha, meu filho estava passando na psicóloga, e a psicóloga falou para falou para ele fazer um desenho. Aí ele desenhou o quarto dele, desenhou a cama dele, foi explicando para psicóloga, ó, isso aqui é meu quarto, mas ele desenhou em 3D, tudo em 3D, como a gente estava fazendo lá com o ponto de fuga, que no ponto de fuga dá para você desenhar em 3D. Aí ele tava mostrando, e ele tem um traço perfeito, assim, melhor do que o meu, muito melhor, assim, perfeito, ele desenha muito bem. Aí a psicóloga falou assim pra mim, assim, ele tem que continuar fazendo esse curso aí, ó, que ele tá fazendo. Aí ele falou pra psicóloga que ele tava fazendo o meu pequeno design, tava participando da oficina, precisa ser a mina, então, pô, eu ganhei o dia nesse dia, pra mim, eu não preciso mais fazer mais nada, eu ganhei o dia, aquele. Foi muito bom, foi muito proveitoso fazer o pequeno design lá. Assim como eu fiz no CCA Carmo, que foi muito bom. Assim, teve outros projetos bem bacanas no CCA Carmo, teve vários desenhos de luminárias, desenho de moda. Teve uma menina no CCA Carmo, para fazer jus ao CCA Carmo também. Teve uma menina, a Karina, que ela desenhou um coração. O coração dela era uma luminária de coração. Ela fez os desenhos, tudo com forma geométrica, tudo a partir do estudo de forma geométrica. Ela fez um coração, fez o desenho de como ia ser montado, tudo. Nossa, ficou maravilhoso. Eu vou colocar aqui também para vocês quem é a Karina e o projeto dela. É uma luminária, é de papelão, é uma luminária, uma abajur, uma luminária, uma coisa simples, mas é um projeto. Você vê que ela mesma, a Karina, ela tem um traço perfeito também. E ela é muito perfeccionista. Ela é muito perfeccionista, a Karina. E ela tem um traço perfeito. Para essa menina cair para arquitetura, para design, ela vai dar um show. Então, dar esses caminhos. Não quer dizer que eu vou fazer o curso e eles vão pensando que eles têm que ser designers. Não, é só uma forma de abrir a mente, de exercitar a criatividade. Por isso, do meu pequeno design. Eu vou colocar aqui também um desenho que ela mandou para mim, ela colocou no Face. Um desenho que ela fez da sala de aula dela, da onde ela estudava, com um ponto de fuga. Meu, tá perfeito, perfeito. Do jeito dela, como ela é perfeccionista, ela tem um traço bem forte, mas tá perfeito, foi muito bom. Então é isso que eu quero colocar para vocês desse curso, dessa oficina. Eu vou fazer mais, eu tenho intenções de fazer mais. Mas olhem lá nas minhas redes sociais, vocês vão ver muito mais coisas. Eu falei aqui um terço. Eu acho que eu esqueci até de alguns projetos que são bem interessantes, que estão lá. Dá uma olhada lá, vocês vão se surpreender. Que tem muito desenho bacana. Não sei se a mina a gente desenhou, além de desenhar a sala de aula, a gente desenhamos a sala de aula e desenhamos a mesa da sala de aula. Por que eu quis desenhar? Porque é uma mesa interessante, é uma mesa oitavada, sabe? Oitavada, sextavada, é uma mesa sextavada. Ela tem um formato interessante, porque uma encaixa na outra, vira uma colmeia, né? Tá, vamos fazer o desenho da mesa. E a gente fez com o módulo 3, com o módulo 2 lá, né? Que lá é 2 módulos, 2 de manhã e 2 à tarde. Então nós fizemos com o módulo 2 o desenho, a planta da mesa, na escala, tudo bonito, para eles entenderem como que era feita a mesa. O desenho deles
teve um menino que ele desenhou um guarda-roupa. Mas ele desenhou e fez o guarda-roupa de papelão, sabe? Com as divisórias de dentro, guarda-roupa com a porta, as divisórias, tudo bonitinho. O desenho dele e o protótipo dele, se pegar e levar para o marceneiro constrói igualzinho. Por quê? O desenho tá perfeito. Ele sabe, se ele pegar, por exemplo, se ele pegar hoje foi um ano retrasado, estamos em 2019, acho que foi o ano passado que eu fiz lá, foi o ano passado. No meio do ano passado, não, em 2017, eu não me lembro mais a gente fez lá, ele deve ser adolescente agora. Se ele pegar e for numa marcenaria e falar assim, olha, eu sei desenhar isso aqui, ele consegue um emprego na hora. Não quer dizer que é assim, pra conseguir um emprego, né? Não é isso, né? Não é essa a ideia de sair e ser designer ou entrar numa marcenaria, mas ele tem um conhecimento, entendeu? Com esse conhecimento ele vai para muitos lugares. Se ele, por exemplo, ele pode conseguir um emprego muito legal numa agência de publicidade. Por quê? Porque ele fez design, porque ele entende de projeto, sabe? É uma coisa básica, mas ele entende de projeto, entende de planejamento, entende de pesquisa. Isso tudo a gente fez lá. Tá bom? Para não me estender muito, é isso. E enquanto eu vou falando, eu vou colocando algumas coisas que foram feitas lá. E espero que vocês gostem. E me chamem para fazer um pequeno design aí dos CCAs, nas escolas, no mundo. Eu quero levar o CCA para o mundo. Meu sonho é montar o Instituto do Design em Heliópolis. Gravem esse nome, o Instituto do Design em Heliópolis. Eu vou montar. Posso demorar, mas eu vou montar. Um beijo!